Fala, galera! Então vamos lá, dando continuidade aqui aos princípios fundamentais para fecharmos esse assunto. Falta a última espécie, que são os princípios internacionais, elencados ali no artigo 4º. Só que lá na primeira aula, eu falei que muitas vezes essa matéria aí, quando cobrada, ele gosta da literalidade. Ele quer fazer você confundir fundamentos com objetivos, objetivos com princípios internacionais, que nós vamos ver agora, e resumindo, você tem que tentar memorizar. Por isso nós fizemos lá no artigo 1º o mnemônico, Fóssil de Valcourt, no artigo 3º nos objetivos, Kogai e Rapro. Só que se você for analisar, o mais difícil para você memorizar é o artigo 4º, quando ele fala de princípios internacionais. Porque nós temos aqui 10 incisos. Então, às vezes, fica um pouco difícil. Ficava, porque não vai ficar mais. Eu tenho um mnemônico para vocês, quer ver? Então, nós vamos falar aqui agora sobre os princípios internacionais que estão previstos no artigo 4º da nossa Constituição. E aí, pessoal, quando você quiser lembrar do artigo 4º, tenta lembrar assim, ó. Quer ver? Esse é o mnemônico, ó. Conceição de fé não rezou, ré barra sol, alto, igual, in, co, pré. Professor, que diabo é isso? Vamos lá, vai dar certo. Ó. Conceição de fé não rezou alto, igual, in, co, pré. Vamos ver o que significa cada um aqui? Vamos lá. Ó, vou colocar aqui agora. Conceição de fé não rezou. É ré barra sol, tá bom? É para ficar mais fácil aí para vocês. Ré barra sol, alto, igual, in, co, pré. Vamos ver agora o que significa cada um desses aqui. E eu sempre sou muito a favor das regras mnemônicas, até porque é uma forma do seu cérebro pegar o fio da meada e conseguir depois progredir. Então, quando eu falar de conceição, eu vou lembrar de quê? Concessão de asilo político, de fé, defesa da paz. Não, de não intervenção. Rezou, ré barra sol. Ré de repúdio ao terrorismo e ao racismo. E solução pacífica dos conflitos. Auto de autodeterminação dos povos, igual de igualdade entre os estados, incopré, de independência nacional, de cooperação entre os povos, para o progresso da humanidade. E o último, prevalência dos direitos humanos. Então, pessoal, você tem aqui todos os princípios de ordem internacional.
Conceição de fé, não rezou alto igual em cupré. Isso aqui, na hora da prova, ajuda demais mesmo, pessoal, por isso que não vacilem. Agora, eu quero que você entenda que às vezes eles são contraditórios, como, por exemplo, ó, não intervenção. Eu não vou intervir na briga dos outros, no problema dos outros. Agora, peraí, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Se tiver um ato ali de terrorismo, eu posso intervir? Posso. Então, aqui, eles são contraditórios. Então, sempre nós temos que ver o caso concreto para saber qual atitude o país vai tomar diante daquela situação. Em regra, eu defendo a paz. Mas espera aí, e se o ato terrorista for muito grave? Né? Então, sempre vai ter que ter uma situação concreta aqui, né, para observar qual desses nós vamos acabar utilizando. Agora, esse artigo 4º, além desses princípios, ele tem um objetivo internacional. Se você pegar o parágrafo único do artigo 4º, ele fala que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural com os povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Tudo bem que com o Mercosul, né, nós não conseguimos ali, com o Tratado de Assunção, instituir isso, mas acaba sendo um objetivo também que nós temos. Então, além desses princípios internacionais aqui, nós temos no parágrafo único do artigo 4º um objetivo internacional, que é construir uma comunidade latino-americana de nações. E só mais um detalhe aqui para eu ficar tranquilo, porque vai que você enfrenta isso em prova, é o seguinte. No caso Cesare, o Supremo fez uma distinção muito interessante entre asilo político e refúgio. E eu quero colocar essa distinção para você. Então, coloque aqui embaixo uma observação. Coloque assim, ó. Asilo político, 2 pontos. Asilo político, 2 pontos. É a proteção concedida pelo Estado. É a proteção concedida pelo Estado para aqueles que sofrem perseguição política. É a proteção concedida pelo Estado para aqueles que sofrem perseguição política. Beleza? Então, aí foi o asilo político. Agora, coloque outra observaçãozinha, coloque assim, ó. Refúgio. Refúgio é a proteção concedida pelo Estado. É a proteção concedida pelo Estado para fugitivos de guerra, ou de grave violação dos direitos humanos, para fugitivos de guerra ou de grave violação dos direitos humanos. É importante tratar dessa situação, até por conta ali da Rússia, Ucrânia. Se vem alguém da Ucrânia para cá, aí o examinador fala, olha, porque eles estão pedindo asilo político. Não, eles vão ter que pedir refúgio, porque eles são fugitivos de guerra. Então, o asilo político é a proteção concedida aqui dentro do nosso país para aqueles que sofrem perseguição política. Já o refúgio é a proteção que eu concedo, aqui dentro do nosso país também, para aqueles fugitivos de guerra ou de grave violação dos direitos humanos. E aí, aproveitando o ensejo aqui, não confunda asilo político com asilo diplomático. Asilo político, esse que está aqui, é a concessão dessa proteção aqui dentro do nosso país. O asilo diplomático é a proteção que nós concedemos, às vezes, dentro da embaixada ou do consulado. Não sei se vocês lembram uma vez aquele caso do Manuel Zelaya, lá em Honduras, que estava ali, iam pegá-lo e tal, ele entrou na embaixada do Brasil. Tudo bem que esse negócio de embaixada ser território do país já caiu por terra, mas continua sendo um local inviolável, né? Você tem que pedir autorização e tudo. Então, ali, a mídia falou muito na época que o Brasil estava dando ali para ele um asilo político. Não, asilo político tem que ser aqui dentro do nosso país. Aquilo ali seria um asilo diplomático, beleza? Então, asilo político e asilo diplomático são coisas diferentes. Dessa forma, então, falamos dos princípios internacionais e, com isso, fechamos os princípios fundamentais. Fizemos uma introdução, falamos dos fundamentos do artigo 1º, da separação dos poderes do artigo 3º, do 2º, dos objetivos da República do artigo 3º e finalizamos agora com os princípios internacionais do artigo 4º. Um grande abraço, bons estudos, não esqueçam nunca que o nosso objetivo aqui sempre foi e sempre será a sua aprovação. Um grande abraço, valeu pessoal!